Estamos aqui no último dia da nossa segunda semana e eu vim aqui para agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado até aqui. Foi uma semana muito emocionante, né? A gente recebeu muitos e-mails, muitas mensagens do Brasil inteiro elogiando o nosso trabalho, agradecendo pelo trabalho e foi muito legal, porque isso dá muita força para a gente continuar, né? Ver que a gente está conseguindo levar a nossa mensagem, ver que a gente está conseguindo sensibilizar as pessoas para a mudança, né? Então eu queria agradecer vocês por isso. Vocês sabem que o nosso sonho é estar melhorando a alimentação infantil, é estar melhorando a qualidade de vida das crianças, levando informação de qualidade, né? Porque eu acho que a informação é poder e é através da informação correta que a gente consegue melhorar as coisas. E a gente está se sentindo muito realizada hoje, porque a gente viu que a gente conseguiu alcançar o que a gente sonhava com a segunda semana, né? A gente viu isso através das mensagens, dos retornos de vocês. Então, muito obrigada. Continuem com a gente, vai ter muito mais coisa, o trabalho não para aqui, pelo contrário. Quanto mais a gente faz esses cursos, quanto mais profissionais a gente conhece e iniciativas que estão sendo feitas por todo o Brasil, mais a gente vê quanta coisa tem para fazer, né? Então, o trabalho vai continuar, continuem com a gente. Vocês vão estar vendo agora algumas iniciativas que a gente trouxe para mostrar que é possível fazer essa mudança, né? A gente sempre fala nas palestras que é possível, que não é difícil, mas a gente queria mostrar para vocês que tem pessoas pelo Brasil inteiro, na verdade tem muitas pessoas, a gente escolheu alguns exemplos, que estão fazendo coisas muito legais para estar melhorando a alimentação e a educação no país, né? E a gente queria que vocês nos ajudassem a levar essa mensagem, né? Espalhar essa sementinha, para levar para os amigos, para as famílias, essas informações de que é possível, sim, a gente está melhorando o mundo, de que é absolutamente necessário a gente estar melhorando o mundo das nossas crianças agora, né? Para que elas possam ter um futuro. Então eu queria agradecer demais vocês por estarem aqui e queria lembrar também que hoje é o último dia de venda dos pacotes, né? Como vocês sabem, são os pacotes de acesso exclusivo que financiam a nossa semana, né? Sem eles a gente não teria condição de trazer isso tudo para vocês. Foram meses de trabalho para a gente chegar nessa semana que vocês assistiram, né? E são os pacotes que permitem que ela tenha acontecido e que as próximas venham. Então hoje é o último dia. Quem quiser dar uma olhadinha lá na página, tá tudo explicado em detalhes. Quem tiver alguma dúvida, eu vou estar no chat, do lado da página ali no canto inferior, tem o chat, é só entrar lá, conversar comigo. E lembrando também que nos pacotes estão todas as palestras, né, da segunda semana, para você poder ver e rever quantas vezes quiser, né? Então, além de você estar ajudando o nosso projeto a acontecer e a continuar, né, você vai estar levando esse conteúdo incrível, transformador que a gente passou durante essa semana. Muito obrigada por tudo. Aproveitem bem os painéis, são muitas iniciativas legais que estão sendo mostradas, né? E que mostram pra gente que é possível, né? Não é difícil da gente estar mudando as coisas, né? Vamos junto que a gente consegue. Oi, gente! A gente está aqui com mais um painel da segunda semana de alimentação infantil. E hoje eu tenho a honra de estar conversando aqui com a Denise Chaer. A Denise ela é a criadora do projeto Novos Urbanos, que é um laboratório de inovação social.
e ela vai estar contando para a gente um pouco do que ela está fazendo em relação aos novos urbanos e em relação a tentar transformar a alimentação infantil no país. Tá? Denise, muito obrigada por estar aqui, eu agradeço muito, é uma honra estar conversando com você. E eu queria que você contasse um pouco, se apresentasse, né, falasse quem é a Denise e contasse um pouco desse projeto lindo que você está fazendo. Bom, obrigada, Lívia. Para mim é um prazer estar aqui, fiquei super feliz com o convite. Bom, eu venho trabalhando com desenvolvimento humano e social há muitos anos. Eu morei uma grande temporada da minha vida na Índia. Quando voltei para o Brasil, abri uma consultoria para trabalhar com sustentabilidade empresarial e fiquei muito frustrada, senti falta de estar na ponta. E mais do que isso, o que eu pude perceber é que só atuar no terceiro setor, só atuar nas empresas, só atuar dentro do governo, às vezes não é tão efetivo, né? O que eu fui sentindo no meu trabalho é quando eu estava só dentro de um desses setores, eu perdi a força. Eu fui entendendo ao longo do meu trabalho que a força para movimentar um sistema social estava na conexão e no diálogo desses três principais atores. E aí eu me joguei em fazer o Novos Urbanos, né, que é um articulador de diálogos transsetorial, que tem esse desafio de fazer diálogos que a gente fala de fronteiras, de colocar setores que não se conversam, mas que são essenciais de trabalharem juntos se a gente quiser resolver grandes problemas sistêmicos. Então, o Novos Urbanos é articulador dos diálogos e ao longo do ano passado a gente fez um laboratório de inovação social no sistema de alimentação e nutrição. Então, a gente juntou mais ou menos 35 grandes atores desse sistema, de empresa a governo, de novo, a academia, a universidade, pesquisadores, nutricionistas, líderes comunitários que atuam nesse sistema em São Paulo para a gente mapear uma fotografia do que está acontecendo no sistema de alimentação e nutrição nesse momento em São Paulo, quais eram os principais pontos que a gente podia atacar juntos, né? Os principais pontos que poderiam transformar o sistema em São Paulo. E assim a gente, ao longo desse projeto, uma das coisas que ficou muito clara, principalmente na conversa com o governo federal, que era importante a gente aumentar a mobilização da sociedade, porque muita gente ainda não está ciente, né, de que a sociedade, 56% da sociedade brasileira está com sobrepeso ou obesa e 43% das crianças, os últimos dados que eu pude ter acesso, também está sobrepeso ou obesa. E a gente viu nas pesquisas que pela primeira vez a gente começa a ter uma redução de expectativa de vida das crianças em relação à nossa geração, né, das crianças em relação à geração dos seus pais, e seja a redução de expectativa de vida em 5 anos, pelo menos é o último dado que eu tive acesso, ou uma perda de qualidade de vida de aproximadamente 15 anos, fruto das doenças crônicas geradas a partir do estado de obesidade e sobrepeso da criança. Eu fiquei muito alarmada com esses dados, enfim, até hoje me emociono quando falo disso. Eu não era uma pessoa eu não tenho filhos, não tenho um trabalho, nunca tive um trabalho ligado a ativismo alimentar. Meu trabalho realmente estava em foco do meu trabalho era na junção, no diálogo. Fiquei assustada, né, com esse cenário e me envolvi completamente com isso. Então, a gente resolveu, a partir dessa conversa, muito com o governo federal, acho que aqui é importante dizer que, independente da ideologia política, independente do momento que a gente está vivendo, realmente, assim, o governo federal abriu as portas para conversar com a gente e a Prefeitura da cidade de São Paulo também. A gente encontrou um quadro técnico altamente qualificado para levar essa conversa adiante e, assim, munidos, né, da USP, né? A USP tem vários grupos ligados à saúde e alimentação, mas um deles, o grupo que eu fiz parte e faço parte atualmente, é o grupo de nutrição e pobreza da USP. Então, munidos desse grupo de fisiologistas e nutricionistas de pobreza e nutrição da USP, munidos desse apoio do governo federal e da Prefeitura da cidade de São Paulo, do terceiro setor, a gente convocou algumas empresas e a gente resolveu criar juntos qual poderia ser uma mensagem
que todos juntos poderiam assinar. Então, uma mensagem única era colocar mais frutas, legumes e verduras no prato das crianças. Isso é uma mensagem que todo o trabalho, não que não existem outras mensagens, mas o trabalho do Novos Humanos é um trabalho de diálogo, é mostrar que existe, sim, uma agenda comum entre todos os atores da sociedade, porque, afinal de contas, acho que a gente acredita que não importa qual o papel que você atua, né, assim, somos todos participantes da sociedade brasileira, somos todos cidadãos, então não é possível que a gente não encontre uma humanidade comum entre todos esses atores, independente de interesses comerciais. Então, a gente acredita nisso, tem muita gente que fala que o Novos Humanos é sonhador, é naive, enfim, mas eu acho que eu quero morrer ingênua, então, e vou morrer feliz, ingenuamente, e a gente fez essa campanha. A ideia criativa, Fonte da Juventude, foi feita entre o Instituto Alana, Maria Farinha Filmes e dois publicitários que juntos, esses três, montaram uma nova agência chamada Agência 2020, que é uma agência de causas. Então, eles que foram os criadores, pensadores, né, da Fonte da Juventude, nós, enquanto grupos Novos Urbanos, trouxemos para ele esse desafio de criar uma campanha de mobilização com uma única mensagem, e a mensagem que a gente tinha encontrado era colocar mais frutas, legumes e verduras nos pratos das crianças, e eles vieram com essa ideia criativa de montar um alfabeto que fosse realmente uma fonte, um alfabeto de frutas, legumes e verduras. E aí, dessa conversa juntas, a gente identificou que o artista Vicky Muniz, que é um artista que é um dos maiores artistas que a gente tem da atualidade de arte contemporânea, não só enquanto brasileiro, mas ele está no cenário internacional. A gente conversou com o Vicky, ele topou e ele voluntariamente foi criar esse alfabeto. São letrinhas lindas que eu convido todo mundo a acessar em fontedajuventude.info.br. E a ideia era trazer ferramentas lúdicas para ajudar pais e educadores nesse diálogo com as crianças, né? Fazer disso uma grande brincadeira, a refeição, um grande momento de brincadeira entre pais, educadores e, enfim, responsáveis pelas crianças, ajudando com a fonte, ajudando a criar. E tem o Alana trouxe para a gente muito essa ideia, né, do desafio da criança. Acho que, independente do sistema alimentar que a gente está inserido, que a gente reconhece que é um sistema alimentar obsogênico, né? Mas, independente disso, o Alana também trouxe um olhar para a gente de que existe, a criança tem as suas fases. Então, ela rejeita, né? Muitas vezes ela rejeita alguns alimentos, é justamente nesse momento que o pai e o educador precisa dessa ferramenta lúdica para insistir, para trazer, não é insistir a palavra, mas para trazer esse alimento para o prato, para as crianças. E aí, então, o que eu acho lindo é que é uma ferramenta lúdica, porque o A tem A de abacate, de acelga, de abacaxi, né? Então, as letrinhas, então a gente viu as crianças, a gente mandou fazer umas camisetas, né? Então a gente viu as crianças brincando o tempo inteiro com essas letras. Tem uma novidade, Lívia, que a gente vai contar, né, tá contando aqui em primeira mão, é que a gente conseguiu, a gente está nesse momento gravando um documentário pelo Brasil. Então, o Estevão Ciavata, que é da Pindorama Filmes, ele faz aquele programa Um Pé de Quê, e também fez Central da Periferia, atualmente está dentro do grupo do programa Esquenta, né, com a Regina Casé. Ele fez também Amazônia SA, ele fez também Vozes do Clima. Então, ele é quase que um ativista dentro do áudio, dentro da indústria de audiovisual. Então, a gente convidou o Estevão. Ele está gravando um documentário pelo Brasil, mostrando como as pessoas estão reinventando. Porque o que a gente acredita que o coletivo é um novo sujeito político de ação. A gente acredita que a gente, juntos, quando a gente pensa em escala, quando a gente trabalha com inovação social, todo mundo fica, mas cadê a escala? Cadê a escala? A gente não pode ficar pensando pequeno, com projetos pontuais, mas o que a gente acredita enquanto escala hoje,
não é um único projeto ficando gigantesco, escalando, como era o pensamento econômico do passado, né? A gente acredita que escala vai se dar nesse novo mundo, numa nova organização social, onde atores se conectam e empoderam-se uns aos outros, potencializando os seus trabalhos, né? Então, a gente vai mostrar essa teia, né, essa malha desse Brasil silencioso que já está mudando, né? E que a gente, às vezes, não vê, porque ele, muitas vezes, não está reverberado na grande mídia, né? E, então, a gente conseguiu, Estevão, e a gente vai lançar esse documentário em 4 episódios no Fantástico. A gente conseguiu uma grade no Fantástico, se não me engano, para o dia 20 de novembro. Aí a gente conversa mais, a gente dá mais. Então, a gente está relançando a Fonte da Juventude, porque o que a gente percebeu aqui na época, a gente conseguiu ter uma ideia criativa bacana, a gente disponibilizou algumas ferramentas através do site, mas a gente não teve braço e perna para fazer a campanha e a mobilização que a gente queria. Então, a gente reconheceu também os nossos limites, a gente pegou esse primeiro semestre de 2016 para a gente juntar forças, trazer outros parceiros, estamos convidando oficialmente vocês para serem um dos parceiros, e a gente vai relançar no dia 16 de outubro, quer dizer, na semana, desculpa, do 12 a 16 de outubro, a gente vai relançar no Rio de Janeiro, dentro do Refeitório, que é uma parceria da Gastromotiva, do Davi Hertz, junto com o chefe número 1 do mundo, que é o Máximo Bottura. É um refeitório na Lapa, no Rio de Janeiro, que está acontecendo agora junto com as Olimpíadas. A gente já está lá com eles. Os ingredientes que não estão sendo aproveitados na Vila dos Atletas estão indo diretamente para esse refeitório, e grandes chefes, renomados chefes, estão cozinhando refeições com o talo do brócolis que não é usado, né, com a folha da couve-flor que normalmente a gente não usa. Então, eles estão pegando todos esses restos de nutrientes e estão fazendo refeições super saborosas e distribuindo para a população local da Lapa, que tem muitos moradores de rua, inclusive, crianças entre elas. Então, a gente vai relançar a campanha nesse espaço do refeitório durante essa semana, que a gente ainda está olhando qual é a melhor data, porque é uma semana do Dia das Crianças, e no dia 12 de outubro, né? E no dia 16 é o Dia Mundial da Alimentação Saudável. Então, a gente vai juntar essa semana, vai fazer um almoço, tanto para formadores de opinião, tanto para a comunidade local da Lapa, com bastante fruta, bastante legume, bastante verdura. E a gente vai relançar, a gente vai fazer um esforço de mídia entre os parceiros para poder que o vídeo possa ser mais visto, acessado ainda. Ele ainda não chegou em todos os lares, em todos os pais, em todas as escolas que a gente quer. Um mês depois a gente vai estar lançando esse documentário, partes dele vai ser mostrado, como eu disse, no Fantástico, mas depois ele sai para um roteiro para ele ser visto integralmente. Dentro desse grupo de parceiros, além da gente ter conseguido a Globo para apresentar a parte no ar, no Fantástico, a gente conseguiu parceria com o Canal Futura e com a Fundação Roberto Marinho. Então, a gente está ainda pensando em um subproduto desse documentário mais educativo para a gente disponibilizar para as escolas, gratuitamente, através da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura. Eu foquei a minha vida para fazer o Novos Urbanos, a gente foi atrás de recursos, e aí tem recurso de pessoa física, tem recurso de empresa, sim. A gente, agora que a gente tem um histórico, a gente está buscando organizações multilaterais fora do Brasil para conseguir mais recursos. Então, assim, desde as pessoas Novos Urbanos que estão por trás, né, que conseguiram se organizar para fazer isso, até, assim, as pessoas que estão transformando essa realidade. Assim, a gente está vendo pessoas dentro da comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, mudando essa realidade. A gente está vendo os líderes comunitários do Capão Redondo se juntando para mudar essa realidade, para combater o deserto alimentar, que a gente vê muito presente nas periferias. O deserto alimentar é considerado 400 metros que você não acessa a alimentos in natura, é considerado um deserto alimentar. E o Brasil está cheio de deserto alimentar. A gente acompanhou a pesquisa da Unifesp em Santos. A gente não se dá conta, classe média brasileira não se dá conta
de quanto as comunidades, em geral, na periferia dos centros das grandes cidades, o quanto eles vivem num deserto alimentar sem ter acesso mesmo. Quando você você encontra um tomate murcho, um alface murcho. Então, é muito difícil, dentro desse ambiente, onde você tem uma publicidade o tempo inteiro bombardeando esse combo de produtos com grande quantidade de sódio, é um combo, né, de sódio, gordura e açúcar, na publicidade, bombardeando a gente. Então, cria esse aspiracional, né? E muitas vezes, juntando com super-heróis, é impossível a criança não desejar o tempo inteiro, né, essa alimentação que bombardeia a gente, né, na publicidade, e um sabor doce que vicia mesmo, né? Então, o processamento de muitos alimentos ultraprocessados, intencionalmente ou não intencionalmente, acho que existe um fato que eles viciam, né? Então, a gente se vicia, então é difícil uma vez você tendo fixado o paladar, né, nesse tipo de produto, é muito difícil você desassociar, né, você fazer uma transição de um comportamento alimentar, porque você tem essa memória, né? É uma coisa que eu aprendi com vários fisiologistas da nutrição, que esses alimentos viciam, né? Então, você tem publicidade, você tem esse paladar viciado, você tem uma realidade de grandes centros urbanos, né? Onde a mãe, né, a mulher está fora de casa, que normalmente no passado era o ponto central. Não que eu acho que a mulher é a única que tem que cozinhar na casa, mas acho que a gente vem de um histórico, né, onde a mulher é esse centro, né, onde ela tem esse poder do cuidado com as relações. Então, ela está fora, ela conquistou o mercado de trabalho, que também é muito importante, mas acho que a gente está numa transição de uma reorganização desse núcleo familiar, seja pela mulher tendo que trabalhar, né, novos casais que estão se formando, novas configurações familiares que estão se formando na sociedade brasileira. Então, a gente está nesse momento de transição, e essa casa, muitas vezes, ficou vazia dessa figura que cuida da alimentação, né, seja de que gênero for, e muitas vezes da realidade também das mães que precisam trabalhar, dos pais que precisam trabalhar, crianças ficando sozinhas em casa muito cedo. Então, abrir o pacote também é muito mais fácil, seja um pacote de um biscoito, seja um pacote de congelados, né? Então, eu acho que a gente se desequilibrou. Eu não acho ruim, eu acho que a gente precisa da indústria de alimentação. Eu acho que é uma realidade, porque a gente trabalha, a gente tem uma vida ativa, a gente mora em centros urbanos, a gente de verdade fica muito tempo dentro do trânsito, a maioria de nós se deslocando. Então, acho que a indústria de alimentação ela tem um papel, só que acho que ela está na hora dela se reinventar nesse papel, né? Eu acho que a gente precisa aumentar a quantidade de alimentos in natura no prato, não negando as facilidades, muitas vezes, que a indústria de alimentação nos propicia, é bem-vinda, né? Mas eu acho que está faltando esse equilíbrio, essa reconstituição desse equilíbrio alimentar, e que a vida da cidade urbana, pelo tempo, pela reconfiguração familiar, pela falta de acesso que a gente tem a alimentos in natura, ficou mais difícil. Às vezes ficou mais barato você fazer uma refeição inteira de miojo, ela é completa, né? Você tem a sensação de uma refeição completa, mesmo que ela nutricionalmente não seja, do que você ter que realmente comprar vários ingredientes e montar aquele prato diverso. Então, acho que tem esse ritmo da cidade, a publicidade, o alimento que vicia, a perda da identidade cultural alimentar. Principalmente, a gente foi olhar para o sudeste do Brasil, né? A gente foi olhar para São Paulo, uma constituição de imigrantes que vieram muito do Nordeste. Então, uma perda de identidade alimentar, a compra desse sonho da grande cidade. Então, uma necessidade de se reentender como cidadão nessa nova cidade grande que não tinha as referências alimentar, a perda, né, do contato também com o campo. Então, a gente acha que existem vários elementos dentro desse ambiente obsogênico, né, que passa a ser fundamental a gente fazer uma campanha como a Fonte da Juventude, conclamando a necessidade da gente estar atento e inserir mais frutas, legumes e verduras no prato da criança, principalmente. E a gente sabe que por que a gente se propôs
tentar trazer mais ferramentas lúdicas, que a gente sabe que a gente viu uma campanha de publicidade que a gente absolutamente detestou, que falava que o pai tinha que dizer não. Claro que faz parte né, do desafio do pai dizer não. A gente sabe que isso faz parte, mas eu acho que é um peso muito pesado, né? Eu acho que os pais e mães hoje precisam de ajuda. A gente está dentro desse ambiente obsegênico, sendo bombardeado o tempo inteiro. É uma, entre aspas, uma guerra muito desbalanceada. Então a gente acredita não é no não, a gente acredita no sim, inclusive. Então sim mais frutas, sim mais legumes, sim mais verduras, vamos para a brincadeira, vamos para o lúdico, a vida está pesada, está difícil, então a gente não quer apontar dedo, a gente não quer apontar dedo para o pai, a gente não quer apontar dedo para a indústria, a gente não quer apontar dedo para o governo, a gente reconhece, né, que cada um é parte do problema e precisa ser parte da solução, então a gente está tentando trazer um olhar mais positivo, uma atitude mais positiva. E a grande felicidade que eu acho para mim é como essas letrinhas ficaram sedutoras e o que a gente vai tentar trazer nesse relançamento, né, em outubro é essa qualidade da brincadeira, né? A fruta e legumes e verduras, ela pode ser sedutora, ela pode ser brincadeira, são doces sim, tem muito sabor doce, nossa, a fruta madurinha, ela é super doce, então trabalhar a gente tem pensado em fazer toy art com as frutas, transformar as frutas em bonecos, né? Entrar nesse universo lúdico da brincadeira, tornando esses alimentos mais atrativos para as crianças, principalmente. A partir do mês que vem, que a gente agora, dia 22 de agosto, a gente está fazendo um encontro, né, com todos os parceiros, né, todo mundo que nos ajudou a viabilizar tudo isso, e a gente está muito envolvido nesse momento agora da segunda-feira, do dia 22, mas só para dizer assim, que começando setembro, a gente vai querer chegar muito perto de vocês e convocar vocês para entrarem nessa estratégia com a gente. A gente precisa se unir. E adorei essa possibilidade, essa ferramenta online, esse pensamento todo online que você está fazendo é bárbaro, porque é assim que a gente consegue navegar as fronteiras, assim. Espero um grande sucesso para você, Lívia. Obrigada. Obrigada, você, Denise. Oi, gente! A gente está aqui com mais um painel para mostrar para vocês mais uma iniciativa fabulosa nas comunidades em relação à alimentação. Agora a gente vai conversar com a Maria Beatriz. A Maria Beatriz, ela é organizadora do Green Rio e ela é diretora do Planeta Orgânico. E a gente chegou nela através de uma reportagem que a maioria de vocês deve ter visto na internet, no Facebook, foi muito publicado, que falava que tinham sido retiradas 11 toneladas de gordura das escolas do Rio, de 5 cidades do Rio de Janeiro, e que tinham beneficiado mais de 30 mil crianças. Essa reportagem ela foi muito postada, assim, muito compartilhada, né? E eu lembro que na época eu compartilhei, eu falei, gente, olha que impressionante, como que alguém consegue fazer isso? Se tem gente conseguindo fazer, a gente pode espalhar isso pelo país, né? Então, a gente foi atrás da Maria Beatriz, é com muito prazer que ela aceitou, ela está aqui, é uma honra estar aqui conversando com ela, para contar para a gente um pouquinho como que foi essa história, como que eles conseguiram fazer essa mágica, né, de mudar a alimentação das escolas, ajudar tantas crianças, né? Será que foi difícil, será que foi complicado? Ela vai estar contando para a gente como que foi isso. Bia, muito prazer de você estar aqui. Nossa, estou muito contente de estar conversando com você e de estar conhecendo direito essa história, porque a gente conhece a reportagem. Então, a gente quer saber o que são os bastidores, como que isso foi possível. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço. É uma honra para mim estar conversando com vocês e parabéns pela iniciativa de vocês. Eu espero poder estar sempre junto dessa iniciativa. Eu vou andar um pouquinho para trás para você entender, para vocês entenderem como é que a gente chegou nisso. Em 2003, eu vou andar bem para trás.
Nós trouxemos da Alemanha uma feira chamada Biofar, que é a maior feira de produtos orgânicos do mundo. Nós quem? O Planeta Orgânico, que nós publicamos um portal chamado Planeta Orgânico. Essa história é até curiosa, porque não existia na internet, no ano 2000, nenhum endereço que cuidasse da cadeia produtiva do setor orgânico. Então, nós publicamos, e assim que nós publicamos, recebemos um e-mail da Alemanha dizendo: você não quer vir conhecer a Biofar? Lá fomos nós, que éramos uma empresa de marketing, nunca tínhamos feito uma feira, conhecer a maior feira de orgânicos do mundo. Resumindo, voltamos da Alemanha com um contrato de fazer uma feira no Brasil de produtos orgânicos que começou no Hotel Glória do Rio de Janeiro. Desde o início, você vê há quanto tempo a gente está com essa questão da merenda escolar na cabeça. Desde 2003, a gente sempre falava: puxa, nós temos que ver de que maneira a gente inclui orgânico na merenda escolar, de que maneira... E isso foi crescendo até que, anos depois, nós conseguimos fazer, já quando a Biofar da América Latina foi para São Paulo, um painel exatamente com a questão da merenda escolar, porque aí o Brasil já tinha leis relacionadas à inclusão da merenda escolar, que isso foi uma lei revolucionária que o Brasil merece divulgar, que nós somos o único país do mundo que obriga que 30% da merenda escolar necessariamente seja ou da agricultura familiar e preferencialmente de produtos orgânicos. Então, toda vez que eu viajo, que eu tenho oportunidade, eu falo que o Brasil tem essa lei e os outros países ficam realmente impressionados. Eu acho que o brasileiro nem se dá conta da importância dessa lei. Eu aqui queria fazer um parênteses dizendo que o Brasil tem 40 milhões de merendas por dia no país. Nós temos uma Espanha por dia de merenda escolar. Então, se você tem uma lei que 30% dessa Espanha necessariamente deveria ser da agricultura familiar ou e preferencialmente orgânico, você há de convir, se a gente consegue convencer todos os municípios a fazer isso, é uma revolução. Isso sempre ficou na minha cabeça e toda oportunidade que eu tinha, eu falava com os parceiros, com as instituições: vamos fazer um prêmio, vamos fazer alguma coisa. A gente tem que estimular as prefeituras a adotar essa lei, porque às vezes ou as prefeituras não, muitas incluem. Eu preciso fazer aqui um registro muito importante, é um projeto chamado Cultivando Água Boa, e vocês deveriam entrevistá-los, eu sugiro que vocês façam uma matéria com eles, que é um projeto da Itaipu Binacional. Esse projeto conseguiu incluir nos 29 municípios da Bacia do Paraná 3, foi a primeira vez que eu vi um prêmio de merenda escolar. Eles não fazem bem um prêmio, eles fazem um concurso de receitas das merendeiras. É um projeto maravilhoso que realmente, quando eu tenho oportunidade, eu divulgo, porque existe no Brasil esse projeto. E aos poucos eu fui vendo que existem vários outros projetos que estão com esse viés de incentivar uma merenda saudável. Porque nós, adultos, já estamos com os hábitos arraigados, é mais complicado da gente mudar, vocês sabem disso. A gente tenta, faz esforço, etc. Mas quando você consegue incutir na criança o prazer de comer uma comida saudável, a consciência da água, da terra, de uma horta, faz toda a diferença. Então, isso está há anos na minha cabeça e, finalmente, eu consegui convencer, não convencer porque eles receberam muito bem, consegui convidar o Sebrae e também a Firjan para participar de um projeto que foi realmente inovador, porque o que aconteceu? Nós pensamos, se nós criarmos um prêmio, vamos estimular as prefeituras a entrar. E assim que nós lançamos o prêmio, o Sebrae fez uma reunião. Foi muito interessante porque entrou também a questão da produção, quer dizer, seria um prêmio que estimularia a produção local, consumo regional, além de, obviamente, beneficiar as crianças. E sobretudo, o que muito me emocionou no Green Rio foram as merendeiras. Realmente, as merendeiras, é difícil falar delas sem me emocionar. Eu espero que eu consiga terminar esse depoimento sem pagar o mico de começar a chorar, porque realmente as merendeiras foram um capítulo à parte. Sem problema, porque volta e meia eu choro aqui na frente de tão acostumado. Ah, então tá bom, mas eu vou tentar me segurar, porque eu tenho fama de chorão. Eu já estou até arrepiada aqui. Enfim, então conversamos com o Sebrae. O Sebrae abraçou a ideia. Eu tenho que fazer um voto de louvor para Mariângela Rosseto, que foi a coordenadora de alimentos
do Sebrae Rio de Janeiro. Ela abraçou a ideia, o doutor Evandro também, a Peçanha também abraçou a ideia, e teve uma pessoa que conseguiu fazer um grande desafio, que foi o doutor Luiz Carlos Barbosa, que conseguiu fazer um arcabouço, uma arquitetura de como seriam os indicadores desse prêmio. E ele fez esse arcabouço, ficou brilhante, que contemplava índice de redução de gordura, índice de redução de sal, de açúcar, índice de compras locais, participação da sociedade, índice de redução de embutidos, enfim, ele fez todo um guia. É o guia de orientação que tem no site? É o guia de orientação, exatamente. Esse está no site, no site Rio Escola Saudável, que vocês podem entrar e vocês vão ver como é que tem todas as informações nesse site. Eu recomendo, inclusive ele foi todo reformulado, atualizado, então não deixem de visitar o site. Muito bem, então eu até ia pedir para você botar o link do site quando terminar a minha vai colocar, pode deixar. Porque eu acho isso importante, que as pessoas viralizem isso, porque é muito importante a participação da comunidade, da população, para incentivar que outros prefeitos também entrem nessa iniciativa. Muito bem, a gente convidou, então, a Firjan para participar disso. Teve todo um trabalho muito importante do Senai, envolvendo essa questão de Senai Tecnologia de Alimentos. Foi onde entrou a capacitação das merendeiras. Então, houve uma sensibilização do lado da produção. O Sebrae entrou em todas a parte do suporte dos gerentes locais para mobilizar os produtores a serem fornecedores, e houve uma sensibilização das merendeiras dos municípios que se inscreveram. Isso foi muito bacana, porque havia a possibilidade de 5 municípios. E os 5 primeiros que se inscreveram foram Itaperuna, Três Rios, Trajano de Moraes, Paraíba do Sul e... Quem que eu estou esquecendo? Eu não posso esquecer nenhum. Itaperuna, Três Rios, Paraíba do Sul, Trajano de Moraes. Está faltando um. Me ajuda aí, Lívia. Você tem eu vou procurando aqui, vai falando. Procura para mim, depois você vê, porque eu não posso esquecer nenhum. Tá. São todos igualmente importantes. Pinheiral. Pinheiral também fez um trabalho maravilhoso. Inclusive, Pinheiral tem uma feirinha orgânica. Ele tem um trabalho que ele conseguiu botar todas as escolas com produtos orgânicos. Então, não posso jamais fazer injustiça com o Pinheiral. Enfim, esses 5 municípios, os 5 prefeitos entraram, as secretárias de educação entraram também, um voto de louvor para ela. Houve assim uma corrente do bem inesquecível. Se você me disser qual é a coisa que mais te emocionou na tua vida, certamente foi esse projeto. E certamente o Green Rio, quando as merendeiras chegaram. Então, mais de 400 merendeiras. Isso foi formidável, porque elas receberam um certificado. Vê se não é para emocionar. Elas, pela primeira vez, receberam um certificado reconhecido pelo MEC, de merendeiras, e muitos não eram sequer, não tinha esse reconhecimento. Você sabe lá o que é isso, você não ter... Elas são as chefes, essas merendeiras. Eu tenho uma admiração de merendeiras, então nós fomos visitar, cada município recebeu pelo menos 3 visitas antes da capacitação, além da capacitação em si, que foi formidável, foi um trabalho de primeiríssima linha, e a gente ia lá, explicava o que era o guia, como é que tinha que fazer, etc. e tal. Elas se envolveram, e finalmente começou a ser aplicado. Teve um T0, que foi a medição de como essas escolas que entraram no projeto, muitas já tinham um projeto muito bacana. Então, eu tenho que reconhecer que desses 5 municípios, todos já não começaram do zero. Já havia uma consciência ecológica, ambiental e social nesses 5 municípios. Preciso sempre dar um voto de louvor para os municípios. E para os prefeitos, obviamente. Mas depois houve um T1, quer dizer, nós medimos o que aconteceu depois da capacitação e o que houve de redução. Então, finalmente, no Green Rio, houve a entrega dos prêmios e cada um dos municípios se destacou num ou no outro quesito, sendo que quem conseguiu melhor avaliação em todos os quesitos foi o município de Três Rios. Mas isso não desmerece nenhum dos outros, porque todos igualmente se esforçaram.
Então, eu gosto sempre de dar valor a todos os municípios. Sempre falo, viva as merendeiras, porque elas foram, a maioria delas foi ao Green Rio, e foi uma emoção enorme. Você já imaginou? Eu me lembro que eu estava num painel, moderando um painel, e a minha sócia, a Rosina Cordeiro Guerra, mandou uma pessoa falar: a Rosina está te chamando, você tem que ir lá receber, está chegando as caravanas. E eu dizia: mas eu não posso, eu estou aqui no painel, estou moderando o painel. Sai do painel, põe uma pessoa em outro lugar, porque você tem que receber as caravanas. Quando eu saio, quando eu chego na porta da Marina da Glória, aí realmente, agora eu engasguei, porque eu disse que eu não ia chorar, mas estou chorando. Mas enfim, aí eu vi as merendeiras chegando, cantando Cidade Maravilhosa. Realmente é covardia, né? Você há de convir que não dá para você não... Eram as merendeiras de Itaperuna, que se juntaram com as outras merendeiras dos outros municípios que estavam lá, e o prefeito de Itaperuna carregando uma faixa, Green Rio, Cidade Maravilhosa. Aí nós demos uma volta enorme na Marina da Glória, cantando Cidade Maravilhosa, e chegamos. E aí foi a entrega dos prêmios. Então, o Luiz Carlos Barbosa fez um discurso muito bonito, explicou o que cada um... O Sebrae entregou um prêmio para cada uma das merendeiras. Olha, foi uma coisa assim inesquecível, inesquecível. Por isso que eu digo para você, se você dissesse qual é a maior emoção da tua vida, tirando nascimento de filho, nascimento de neto, as coisas que realmente não dá para competir. Mas profissionalmente, realmente foi esse momento, porque o que você falou no início, que eu acho importante falar, é possível. Isso é que eu achei que é o grande mérito desse projeto. É possível. Eu espero que no ano que vem a gente continue. Eu já estou me mexendo para ver como é que a gente consegue novos parceiros, porque é um projeto caro. Você envolve profissionais de altíssimo nível para fazer essa capacitação. É todo o envolvimento. O Sebrae investiu uma nota, a Firjan investiu uma nota, o próprio Planeta Orgânico também investiu toda a competência dele, mas eu acho, e deu certo. Então, o que a gente queria mostrar? Que é possível criar uma metodologia para fazer esse prêmio. E o mais importante, eu acho, é o entusiasmo dos 5 prefeitos que estavam lá. Os 5 prefeitos foram ao Green Rio, eles tiraram fotos, estão todas no site, não deixe de visitar, Rio Escola Saudável. E o Estado do Rio ficou com essa referência. São 5 municípios. E foi bom que foram 5 municípios. Não é claro que a cidade do Rio de Janeiro, a gente também tem, aliás, diga-se de passagem, tem um projeto maravilhoso de merenda escolar. Ano que vem a gente quer trabalhar muito isso com a cidade do município do Rio de Janeiro. Inclusive, foi feita uma apresentação no Green Rio do que já acontece, do que a Mater está fazendo, eu acho que todo o Estado do Rio de Janeiro está com um trabalho muito bonito nesse sentido. A Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro está fazendo um trabalho muito bonito e apoiou essa iniciativa. Por isso que eu tenho esperança que a gente continue no ano que vem e reverbere isso para o Brasil inteiro, porque eu sei que Santa Catarina, Paraná, já tem outros estados fazendo isso. Aquele exemplo que eu citei do Cultivando Água Boa. Então, é possível. Quando é possível, a gente não tem desculpa para não continuar. Tem que continuar. E vocês, que fazem esse trabalho tão bonito, têm um papel muito importante nisso. Ô, Bia, essa capacitação das merendeiras, as profissionais, eu li que são nutricionistas, né? São nutricionistas. Nos municípios, ou vocês juntaram as merendeiras e levaram todas para fazer isso? Não, foi um trabalho... A gente está mostrando para o pessoal, olha, como que vocês podem estar fazendo isso aí? Não, foi a Firjan que levou essas nutricionistas, que são nutricionistas do Senai, justamente da parte de tecnologia de alimentos e bebidas. É um trabalho muito bonito que eles fazem e que eu acho importantíssimo dar esse registrar. Eu acho, por exemplo, o Tavares, que é o coordenador da parte de alimentos e bebidas, também gostaria de registrar o nome dele, porque ele foi a pessoa que tocou isso, que ele toca ele tem esse encanto. Toda a equipe do Senai, a Cristina, a Marise, a Fernanda, são meninas formidáveis que que abraçaram essa ideia.
Então, eu acho que essa parceria Planeta Orgânico, SEBRAE e Firjan foi fundamental, porque as 3 instituições se comprometeram que desse certo. E só deu certo exatamente por isso, porque desde a diretoria até as nutricionistas, todos estavam engajados, e assim como todos os gerentes de todas as unidades do SEBRAE que participaram. E daí elas ensinaram as merendeiras, então, na capacitação. Elas foram a fazer. Entrou um negócio no meu olho, a gordura da alimentação. Agora é que entrou alguma coisa no meu olho, não sei o que é. Agora não é choro, gente. Agora eu não sei que diabo entrou aqui, mas enfim. Vou tirar os óculos, pode ser isso. Deixa eu te explicar como é que foi. Só para a gente estar mostrando para eles, para dar uma metodologia, ideia. né? Então, deixa eu explicar. Primeiro, antes de começar a capacitação, a nossa equipe, o Planeta Orgânico, preciso falar, registrar a Márcia Manhães também, que participou desse projeto o tempo todo, foi formidável, ela é do SEBRAE, consultora do SEBRAE, foi em todas as visitas. Foram visitas prévias que a gente foi explicar o que era a metodologia para as secretárias de educação de cada município. Então, as secretárias, junto com as nutricionistas, que foram todas muito atentas, dos municípios, você está vendo, foi feita uma rede enorme. Sem essa rede, não teria funcionado. Então, depois dessas visitas prévias, com as secretárias, com as nutricionistas, etc., aí, então, começou a capacitação das merendeiras, que foram cursos presenciais nos municípios. Por isso que eu acho que foi um projeto tão bacana, porque as merendeiras se reuniam nas escolas e eram feitas capacitações. No site tem todas essas informações, não deixem de visitar o site. Depois, então, elas foram treinadas, o que elas tinham que fazer. Muitas já sabiam, outras não, mas o importante é que elas se envolveram, elas tiveram orgulho de receber seus certificados e se esmeraram e criaram receitas, e os alunos diziam, mas está tão gostoso. Houve um envolvimento enorme. Essa rede foi muito importante. Agora, a sensibilização começou dessa conversa Planeta Orgânico, SEBRAE e Firjan. E foi muito importante. E das crianças, Bia, que estavam acostumadas com aquele tanto de comida cheia de gordura, sal, que a gente fala muito disso. As crianças tiveram importantíssimo, porque elas chegavam em casa e levavam para os pais. Quer dizer, elas são os agentes transformadores, né? As crianças, o nosso sonho, Lívia, é que a gente consiga também, com o tempo, algumas escolas já têm hortas. Isso é muito importante. Mas se a gente conseguir que, através das hortas, as crianças possam estudar matemática, porque você pode chegar nas hortas e dizer, vamos calcular aqui, quantos pés de alface tem aqui? Se a gente multiplicar esses pés de alface por pés de couve, o que acontece? Quer dizer, você está, além de você estar... tem todo um caminho transversal que você pode fazer fantástico. Você pode estudar geometria, você está fazendo a horta de uma maneira que geometricamente... não termina essa história. A criança, quando ela consegue colher o que ela está comendo, faz toda a diferença. Hoje nós vamos comer uma salada da horta que vocês plantaram. E por aí vai. Então, eu acho que quanto mais você envolve as crianças, os atores principais são as crianças e as merendeiras. Eu acho que não adianta só você convencer as diretoras das escolas, que também quero registrar a importância delas, porque também abraçaram a causa. As diretoras foram formidáveis. Então, você vê uma rede de diretora, de nutricionista, de prefeito, de secretário de educação, de merendeiro, pais que também ficaram sensibilizados, para chegar aonde? Em 30 mil crianças. Quer dizer, quando esse projeto conseguiu tocar 30 mil crianças, isso não tem preço. Isso entra na tua biografia para sempre. Você participou dessa rede. Então, onde eu tenho a oportunidade de falar, eu falo desse projeto e eu espero que ele seja um projeto a ser replicado, assim como nos inspirou o projeto Cultivando Água Boa, que começou com esse prêmio da melhor receita. E as merendeiras desse projeto, até hoje, todo ano, fazem concurso de receitas das merendas. E é legal que... Vocês têm um papel muito importante, porque no Brasil tem inúmeras iniciativas que são desconhecidas. Eu estou falando de algumas, mas eu tenho certeza que tem inúmeras outras iniciativas.
E lá no site também tem o guia de orientação, gente. Então, assim, esse guia que ela falou que foi super trabalhado, ele está completo lá. Então, ele dá muita ideia, assim, Está disponível, exatamente. para municípios, para escolas que queiram ter uma ideia, nossa, mas é legal, mas da onde que eu começo? Como que eu vou contabilizar isso? Como que eu vou... Exatamente. Eles disponibilizar esse guia para você poder pegar de apoio. Então, assim... Exatamente. O que eu estou insistindo no site por causa disso, porque o site tem um passo a passo, entendeu? Você pode seguir lá, é um site que está tudo explicadinho, tem toda a história, não deixem de entrar não, porque eu acho que vocês vão ficar mais mobilizados ainda. E assim, só para terminar, uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre penso, né, desse trabalho que a gente está fazendo, do que vocês estão fazendo, cada criança que a gente consegue alcançar, que a gente consegue sensibilizar, são todas as futuras gerações dela que já vão vir de outra forma. Com certeza. Já vão vir fazendo escolhas melhores, mais conscientes. Então, gente, imagina o alcance disso, porque você fala, não, mas é só uma escola, é só isso, aquilo. Cada criança são as próximas gerações, e o planeta depende dessas próximas gerações. Eu sempre falo, o planeta não tem plano B. Não. Nós já estamos no débito, nós já estamos no saldo negativo do planeta. Então, e tem uma frase que eu gosto muito de uma ambientalista indiana chamada Vandana Shiva, e ela diz, nós não herdamos a Terra, nós a estamos tomando emprestada das futuras gerações. Então, a gente tem essa obrigação com as futuras gerações. Nossa, que lindo. Depois você me manda no e-mail, por favor. Mando. Eu vou colocar no Face, gente. Muito Pode lindo. deixar. Bia, eu queria muito te agradecer. Foi uma honra estar conversando com você. Estou emocionadíssima aqui. Imagina, eu que agradeço. Desculpe a emoção, mas é porque é difícil falar nesse assunto, eu avisei. Falar nesse assunto sem emocionar. Mas foi ótimo. Eu estou à disposição de vocês e parabéns pelo seu trabalho, pelo que vocês estão fazendo. Vamos estar juntos no Green Rio do ano que vem, vocês já estão convidados. Obrigada. E foi ótimo porque assim, a gente conseguiu mostrar, gente, que dá para fazer, né? A gente tem tido todas as palestras da primeira semana, dessa segunda semana, falando sobre mudanças na alimentação. E tem muita gente que acha que a gente é meio utópica, né? Que fala, mas falar é fácil, é difícil fazer. Então, por isso que a gente colocou esses painéis, para mostrar para vocês que não é difícil fazer, que tem muita gente boa aí fazendo, lutando. E aí a gente vai continuar mostrando essas iniciativas, porque é muito importante, porque eles dão exemplos, eles mostram para vocês, olha, dá para você pegar a sua pequena escola lá e começar a transformação do mundo nela. Dá para você se reunir com as suas amigas, que nem ela falou, reúne um grupo de mães, vamos começar, vamos mudar. Né, gente, as crianças precisam disso, elas não têm mais tempo para esperar. Né? Então, assim, foi um prazer enorme estar conhecendo esse projeto do Rio de Janeiro, da Maria Beatriz, da Firjan, do Sebrae, todos esses nomes que ela fez questão, olha que delicadeza, ela fez questão de estar agradecendo um por um. Foi uma honra muito grande, Bia. Obrigada pelo tempo. A gente ficou combinando muito tempo isso, porque é muito complicado de marcar. Desculpe, mas é enrolada a agenda. Não. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Bia, muito obrigada, viu? De nada, querida. Você quer deixar um último recado? E estamos juntas, né? Quer deixar o último recado para as mães? A gente está com milhares de mães e profissionais de educação, de saúde assistindo. Quer deixar um recado para eles? Eu quero deixar um recado dizendo que cada um de vocês é um agente transformador. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir mudar, fazer do planeta um planeta melhor. Eu acho que, recentemente, com os Jogos Olímpicos, eu acho que houve o Rio lavou a alma. Nós vimos que é possível fazer. Houve um astral muito positivo. Nós tentamos, inclusive, colocar produtos saudáveis. Houve um projeto muito interessante chamado Rio Alimentação Sustentável, do qual o Planeta Orgânico faz parte. Eu queria registrar também que havia essa preocupação com a alimentação saudável. Quanto maior for essa rede, mais bonito será o planeta. Então, vamos aumentar essa rede. Eu já sinto uma vibração muito positiva. Não é uma coisa esotérica, é uma questão palpável mesmo. Você sente, quando você começa a juntar essa rede, a vida fica melhor.
Então, vamos fazer a vida ficar melhor para essa geração que vem aí, que nós estamos tomando o planeta emprestado delas. Vamos deixar para elas um planeta que elas merecem. É isso. Ai, que lindo. Bia, muito obrigada. Oi, gente. A gente está aqui com mais um painel da nossa segunda semana. Agora quem vai estar conversando com a gente é a Érica Fischer. A Érica, ela participou do Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de São Paulo. E ela vai estar contando um pouquinho para a gente sobre esse programa. Érica, muito prazer. Obrigada de você estar aqui disponibilizando o seu tempo para a gente. Eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouco desse programa para a gente. Bom dia, Lívia. Bom dia, pessoal. De fato, eu tenho bastante a contar sobre esse programa, que eu acho que hoje é um grande indutor de novos hábitos e novas práticas na área de alimentação. Não só no Brasil, viu, Lívia? Mas a gente já começou a inspirar o mundo afora. Eu queria contar um pouquinho para vocês. Eu costumo brincar que a Rede Municipal de São Paulo é talvez o maior restaurante do mundo, porque, na verdade, a gente serve mais de 2 milhões. Quando eu cheguei na rede, em 2013, eram mais ou menos 1.800.000 refeições por dia. Hoje, nós já passamos a marca dos 2.200.000. Ou seja, além de termos mais crianças na rede, que nós estamos aí beirando 1 milhão de alunos, as crianças também estão aderindo mais às refeições escolares. E isso é um sinal de que a comida está mais gostosa e de que as crianças estão mais interessadas em comer bem. Porque a refeição escolar da rede municipal, ela não é só merenda, sabe? Ela há muito tempo deixou de ser. Quando a gente fala em merenda, a gente lembra de bolacha, suco, bolinho, achocolatado. É isso que a gente lembra. Até porque lá no passado era só isso que se dava. E hoje, na cidade de São Paulo, a gente dá refeição completa. As refeições são montadas por uma rede de nutricionistas que verifica a idade da criança e o tempo de permanência dela no ambiente escolar. Então, a refeição ela é montada à luz desses indicadores. E ainda com a perspectiva de variação nos cardápios para não incorrer em tédio alimentar, para aumentar o repertório alimentar das crianças. Então, você imagina, quando eu vi isso, que eu cheguei na rede em 2013, olhei esses números gigantescos, a qualidade dos alimentos que a gente oferecia, a variedade, porque toda a cesta de frutas, verduras e legumes que você imaginar, de acordo com o que oferece a estação, e mais de 100 itens da cesta, vamos dizer, de produtos secos. Dá para fazer um bocado de comida com isso e dá para fazer muito mais do que comida. Dá para fazer projetos de educação alimentar e nutricional. O poder indutor de novos comportamentos que tem uma rede que oferece tanta refeição é inegável, certo? Só que assim, não se fazia nada naquela ocasião, ou muito pouco, até porque tinha uma rede de nutricionistas, a gente estava com uma defasagem de nutricionistas, de mais ou menos 60 postos. Então, a primeira coisa que se fez em 2013 foi readequar o corpo funcional naquela ocasião, Departamento de Alimentação Escolar, para que ele pudesse compor uma equipe apta a ir para as pontas, fazer as pessoas trabalharem em torno da questão do alimento, né, e dos seus impactos. Então, isso a gente fez. Hoje, o departamento não é mais ele é uma coordenadoria de alimentação escolar, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e tem ali, no seu conjunto, mais de 200 profissionais, sabe? 100 deles são nutricionistas. E metade dessas nutricionistas, seguramente metade, vão para as pontas, vão para as unidades escolares. Mais de 2.700 unidades escolares a gente tem. E cada nutricionista tem um portfólio de unidade para visitar. Nessa visita, ela verifica como é que está, se os alimentos oferecidos são os alimentos
que foram elaborados, né? Se o cardápio está sendo seguido. Esse cardápio ele é publicado em diário oficial para que haja transparência. A marca dos alimentos oferecidos, se for o caso da rede terceirizada, porque ainda tem esse completo, nada é fácil. Ali nada é fácil. E porque a gente tem um pedaço da cidade que está terceirizado para empresas e tem outro pedaço da cidade que a gente ainda oferece o alimento. A empresa só cuida de manipular, colocar merendeira e substituir equipamentos, que a gente chama de terceirização mista. Então, tanto no caso da mista quanto da terceirizada, os alimentos não podem ser quaisquer. Eles têm que seguir o padrão e eles têm uma série de exigências que são cumpridas, que devem ser cumpridas para o alimento ingressar no ambiente da escola. Isso é verificado por um setor dentro do departamento, que é um setor de pesquisa e desenvolvimento, que desenvolve nossos objetos, ou seja, que especifica o tipo de alimento ou de produto alimentício que a gente pode adquirir, naquilo que não se enxerga, sabe? Teor de sódio, teor de gordura, teor de açúcares e etc. Aliás, sobre isso, justamente por a gente ter esse enorme poder de compra nas mãos, a gente conseguiu realizar diálogos junto às empresas, as maiores fornecedoras, daqueles alimentos onde a gente mais compra, para que elas desenvolvessem nos seus setores de pesquisa alimentos mais saudáveis. Então, quando a gente fala de refeição completa, assim, jantar e o almoço, isso praticamente não acontece porque a gente está trabalhando com produtos, com alimentos in natura, né? Você vai fazer o arroz, o feijão, a salada, a carne, o peixe, o frango, ou a proteína de soja. Mas não há alteração no alimento na origem. Então, é isso. Não há o que se fazer para melhorar a alimentação neste perfil. Além do que a gente já está fazendo, de tentar transformar alimentos convencionais em orgânicos. Mas isso é outro capítulo. Na área dos lanches, lanche da tarde, café da manhã, a gente ainda fica bastante refém, como é natural, de alimentos com algum processamento. Então, nesses momentos, as crianças comem achocolatados, comem bolinhos, comem bolachas, comem aquilo que você, quando olha, você não enxerga diretamente de que lugar da natureza aquele produto vem, é um alimento processado. Então, a gente tenta, nosso esforço de pesquisa e desenvolvimento é justamente seduzir as empresas, não sei se essa seria a palavra certa, mas na verdade, dialogar com as empresas para que elas formulem objetos melhores, fórmulas melhores de conteúdo desses alimentos. Os ingredientes mais saudáveis. Mais saudáveis no sentido de alguma maneira, enfrentar o ambiente obesogênico que a gente vive hoje na nossa sociedade. Então, mais saudáveis do ponto de vista dos acréscimos desnecessários de açúcar, de sal, de sódio, de conservantes, etc. Então, nesse caso, vou te dar um exemplo prático. O bolinho, que é um bolinho que compõe o lanche das crianças, quando a gente chegou, ainda existia bolinho com recheio, mas nós mandamos eliminar o tal do recheio, porque o recheio é puro açúcar, desnecessário. Aí a gente conversou com as empresas que fazem bolinho e falou, empresas, não dá para tirar um pouco do açúcar da massa desse bolinho? Não dá para pôr mais fibra nesse bolinho? E as empresas fizeram isso. Hoje a gente tem um bolinho com 12% menos de açúcar na massa e tem mais fibra na composição. Fizemos isso também com achocolatado. A gente conseguiu substituir, inverter o volume de açúcar com o de cacau. Hoje o achocolatado tem mais cacau. São algumas ações, né, Lívia, que a gente vai tomando, porque, inclusive, a gente modula o comportamento da empresa na medida que a gente faz esse diálogo, porque a empresa passa, a partir daí, usar, no bom sentido, a rede municipal como um grande laboratório de testes antes de se lançar no mercado. E a gente, com o trabalho que tem junto à rede das nutricionistas, a gente consegue disseminar esses hábitos para que eles fiquem permanentes. Então, não é que tirou o açúcar do bolinho e a criança não gostou ou negou o bolinho. Ela come o bolinho porque, na verdade, o açúcar é algo que
Se você não der quando a pessoa é pequena, ela não vai querer quando ela é maior, quando ela é adulta. Então, você tira o quanto antes, certo? Porque ele, na verdade, ele provoca um vício e mascara o sabor verdadeiro do alimento. Bom, te falei um pouquinho sobre um dos eixos que eu considero que talvez seja a espinha dorsal do trabalho da alimentação escolar, que é a garantia da excelência nutricional dos alimentos e dos cardápios elaborados, tá? Tem um outro eixo que a gente também considerou muito, eu considerei muito quando eu cheguei em 2013, que eu batizei de governança participativa. É um nome interno, né? Mas que traduz o seguinte: naquela ocasião, o departamento de merenda escolar, que era o nome dele, depois que a gente mudou isso rapidamente, ele não dialogava com a sociedade civil, e muito menos com a academia. Ele era fechado lá num andar do centro da cidade. As nutricionistas não conversavam, mal e mal conheciam quem era o seu secretário, porque a alimentação escolar já passou por diversas secretarias, já foi Secretaria de Abastecimento, já foi da Secretaria de Planejamento, e desde 2009 é da Secretaria de Educação, e lá deverá permanecer, porque hoje se entende que a alimentação tem que compor o projeto político-pedagógico das escolas. Então, não vai mais sair da Secretaria de Educação. Ocorre que o sentimento interno daqueles profissionais era um pouco de baixa autoestima, de abandono, de, sabe, cão sem dono. Quem somos nós? Apesar de um trabalho excelente desenvolvido por eles e de muita dedicação, porque eu nunca vi na minha vida um lugar onde se trabalha tanto. Isso é só você imaginar, né? Se um pequeno restaurante você vê o trabalho que dá, você imagina o que é fazer com que essas refeições sejam garantidas lá nas pontas, em tanta escola afastada, tanta escola com dificuldade de acesso, com dificuldade de espaço para oferecer a refeição adequada, para elaborar. Quer dizer, nós temos uma rede extremamente complexa, né? E fazer isso com a competência que se faz, realmente a gente tem que tirar o chapéu para a equipe que está lá. E eu falei, bom, não tem por que manter. Eu acho que a gente tem tudo para se abrir para o mundo, porque isso vai melhorar a nossa condição funcional. O trabalho dos profissionais da alimentação escolar tem que ser um trabalho em diálogo contínuo com aqueles que trabalham com a alimentação. E foi aí que a gente começou realmente a tentar parcerias com o Instituto Alana, com a Fundação, com a Faculdade de Saúde Pública da USP. Chamamos a Unifesp. A Unifesp tem um centro de estudos em alimentação escolar, não sei se você sabe, chama Secane, que é um instituto, uma organização diretamente responsável pela interface com as instâncias executoras. No caso, nós, né, as entidades executoras. E eles monitoram o trabalho que as prefeituras estão fazendo e que os governos estaduais estão fazendo em termos de alimentação e fazem essa interface com o FNDE, que é o nosso grande mentor, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a nossa diretriz mestra, que inclusive nos financia parte do nosso grande programa. Então, a gente se abriu para a sociedade civil, se abriu para a academia e se abriu para os conselhos, né? Refez ou se recolocou dentro do Conselho de Alimentação Escolar, conseguiu um assento no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conseguiu representação em diversas outras câmaras, tipo a CAISAN, que é a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar. A gente se abriu. E ao se abrir, a gente começou, primeiro, a ganhar uma visibilidade positiva, e isso seguramente alavancou uma série de projetos.
Um projeto que eu acho bem interessante de contar, que a própria Faculdade de Saúde Pública está hoje com um pedido junto à FAPESP para fazer uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para verificar, primeiro instalar alguns programas de monitoramento do estado nutricional das crianças e dos adolescentes, verificar como é que está a condição nutricional dos profissionais que trabalham com essas crianças e incluir, talvez, algumas cadeiras relacionadas à alimentação escolar dentro do currículo. Então, hoje nós já temos, por exemplo, estágio curricular, a gente não tinha isso, da Faculdade de Saúde Pública dentro da alimentação escolar. Então, para você ver, nem se tinha o desejo dos formandos em nutrição em conhecer melhor, em trabalhar nesse segmento tão importante que é a alimentação escolar. Isso a gente conseguiu quando a gente promoveu essa aproximação com a academia. Outra coisa que a gente conseguiu, e daí eu já passo para o eixo terceiro que eu queria te falar, é desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional. E sobre esses, eu tenho um que eu destaco com grande relevância, que é o Prêmio Educação Além do Prato. O Prêmio Educação Além do Prato, ele foi tão bem sucedido que ele foi copiado, e eu fico muito feliz com isso, pelo governo nacional. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar fez inclusive pediu licença para isso, mas fez um concurso de receitas com as merendeiras do Brasil inteiro, baseado bastante nessa nossa experiência, que eu vou te contar. Primeiro, a gente sentou com esses possíveis parceiros, Instituto Alana, FNDE, Universidade de São Paulo, SENAC, Henrique Fogaça, Centro Brasileiro de Design, Design Possível, chefe Mara Salles, do restaurante Tordesilhas. Eu estou tentando me lembrar, porque foi tanto parceiro. E fizemos Instituto Camargo Correia, que nos deu uma verba. Enfim, devo estar esquecendo alguém aqui, mas daqui a pouco surge. Sentamos com esse pessoal todo e falamos, vamos fazer um concurso de receitas para as merendeiras, porque eu me ressentia que a gente estava falando muito de educação alimentar e eu sempre dirijo a conversa, o diálogo para a rede educadora, nesse caso para os professores e para os alunos. E falar, mas gente, eu estou esquecendo, nós estamos esquecendo aqui a ponta fundamental desse negócio. Se você não fizer uma comida gostosa, se você não fizer uma comida com amor, ninguém vai comer. Você pode dizer que ali tem o tanto de vitaminas e minerais, que aquele prato vai mudar a tua vida, que você vai ser saudável comendo aquela comida. Se ela não estiver gostosa, você sabe disso. Ninguém come. E até por uma questão de justiça, porque, de fato, o trabalho da merendeira é um trabalho pesado. Você imagina o tamanho das panelas, o tanto que elas lidam, aquele monte de criança, além do que desenvolvem um trabalho de educadora. Elas não têm só que fazer a comida, elas têm que fazer a comida e fazer com que essa comida seja bem aceita pelos alunos. Enfim, decidimos fazer um concurso de receitas para as nossas merendeiras. Aí começamos a investigar, ver possibilidades, e ao conversar com a política da primeira infância, que naquela ocasião era um programa intersecretarial que tenta apoiar projetos e fazer com que a questão da primeira infância esteja numa relevância conjunta dentro das secretarias. Eu fui apresentar esse projeto para a doutora Anistela Haddad, que coordena o programa, e ela ficou muito interessada e falou, eu acho que tem um ator aí que está faltando, que acho que vai gostar muito dessa história, que é exatamente o Programa Mundial de Alimentos. E chamou um diretor do Centro de Excelência contra a Fome, que é um protocolo que a ONU tem junto com o Brasil, para conhecer a nossa proposta do concurso. E ele imediatamente se interessou tanto. Eu achei que ele ia propor, sei lá, ia dar uns livros, né, para as merendeiras, como prêmio. Eu não sabia exatamente o que viria ali dessa parceria. Ele falou, não, nós vamos levar essas merendeiras vencedoras para visitar os nossos países que a gente faz missão
contra a fome. E aí ele ofereceu, então, para o primeiro lugar, uma viagem à África, algum país que ainda seria definido, e foi definido no fim o Senegal. E para o segundo lugar, uma viagem para recepcionar uma missão de fora em Brasília. Bom, você imagina, para quem nunca tinha saído do 9º andar da Líbero Badaró, o que foi o alvoroço das nossas nutricionistas e da nossa equipe de trabalho. Quando ficou sabendo que o PNA estava junto com a gente e que a gente ia levar merendeiras, que muitas nem saíram de São Paulo, que a gente ia levar as merendeiras para a África. Foi uma coisa muito, muito impactante. E a gente falou, olha, gente, nós estamos com uma equipe de apoio tão densa que a gente não pode fazer só um concurso de receitas. É injusto e não é isso que a gente quer. A gente não quer só incentivar a merendeira, a gente quer que todo mundo mude os hábitos. A gente quer que a criança coma melhor, mas que o professor também passe a não pensar em alimentação como problema, mas alimentação como solução, como uma coisa gostosa, como aquilo que te fortalece, aquilo que te compõe, aquilo que te faz ser um ser integral. Vamos tirar essa conversa da cozinha. Vamos fazer com que essa conversa circule nos ambientes para além. Não pensa numa espiral, sabe? Então, sai da cozinha, vai para o refeitório, vai para a sala de aulas, sai da escola, vai para a casa do aluno e vai até para o território. Vai até para os bares e restaurantes que estão dentro daquele território. E com essa nova proposta, a gente transformou um concurso de receitas no Prêmio Educação Além do Prato. Ou seja, a gente premiaria não só a formulação da receita, isso seria uma culminância de um projeto em torno da alimentação. Então, o que a gente estaria premiando era a capacidade da comunidade educacional de articular os temas da alimentação em espaços não óbvios, tirar a conversa de dentro da cozinha. E a partir dessa mobilização, a comissão responsável, já não tinha um responsável, tinha que ser uma comissão, que é um trabalho de equipe, iria nos oferecer uma receita. Então, a receita saudável, com fruta, verdura e legume, em 2 vertentes de preparação, quente e fria. Então, tinha essas 2 categorias. Tinha que vir como culminância do projeto de mobilização, entendeu? Então, não bastava ligar no Google e procurar uma receita. Tinha que ser uma receita elaborada a partir, que a gente pudesse ver que ela tinha vindo do envolvimento da merendeira, das equipes, em torno de um projeto de alimentação. Bom, isso daí foi em 2014. Em 2013 a gente começou as conversas, em 2014 a gente lançou o prêmio, em maio. As equipes tiveram de maio até setembro para se mobilizar. Foi um ano atípico, um ano difícil, porque além de greve na rede, a gente teve Copa. A despeito disso, a gente conseguiu fazer muita mobilização. Durante esses 3 meses em que as escolas tinham que produzir seus projetos, o Departamento de Alimentação Escolar se dedicou aí muito nos mercados públicos, nos céus da capital, para reunir as equipes de educadores e de comunidade para botar lenha nessa fogueira, sabe? Falar sobre alimentação, propor temas. Fizemos um site, nesse site a gente ofereceu uma série de conteúdos dirigidos a todos os públicos interessados em alimentação dentro da escola, para que eles pudessem se municiar, né, de informação e de inspiração para produzir seus projetos. E foi uma coisa fenomenal, porque quem nunca tinha trabalhado, falado sobre isso, começou a se interessar. De fato, também com essa rede de apoios, não tinha como dar errado, né? O Instituto Alana, ele nos ajudou fazendo um vídeo maravilhoso, produziu um vídeo para nós. Você sabe que o Estado ele tem dificuldade em fazer algumas coisas que não sejam especificamente da sua alçada, né, de atuação. Então, para a gente fazer um vídeo é tão dificultoso, você tem que passar por um processo concorrencial, complicado e tal. Então, por que não passar para um terceiro isso? Além de tudo isso, né,
nosso grande prêmio foi feito com custo zero para o município de São Paulo. Todos os valores foram divididos e pactuados entre os parceiros. E esse vídeo foi bastante inspirador também, porque a gente passou ele até nos postos de saúde, para você ter uma ideia. Então, todo mundo queria participar do Prêmio Educação Além do Prato. Foi bem montada a nossa estratégia. Então, e todo mundo queria fazer algo mais relevante em termos de alimentação do que o seu concorrente. No fim, a gente conseguiu conseguiu reunir mais de 300 projetos. Esses projetos foram classificados. O que é interessante também no prêmio, que eu acho que é interessante falar, é que o parceiro Senac, ele teve uma atuação no meio do prêmio. Ele não deu o prêmio ao final, ele deu uma das etapas, porque a gente foi fazendo etapas classificatórias. E era assim, as 260 projetos melhor classificados iriam ganhar uma capacitação do Senac para apresentação de suas receitas culinárias de uma forma mais profissional. Então, essas 260 merendeiras passaram 2 dias assim, em imersão no Senac, aprendendo como se monta um prato, como se elabora um prato de forma que ele seja tipo Masterchef mesmo. Isso daí para elas já foi um prêmio. Nossa, imagino. Nós estamos falando de uma instituição que é ponta, né, de linha, totalmente profissional, referência, acho que para além do Brasil, e elas tiveram a oportunidade de fazer essa capacitação. Então ali a gente já podia parar ali. Só que a gente pode, né? E depois as 20 merendeiras que ao final ficaram classificadas para o momento final, elas também ganharam da Faculdade de Saúde Pública da USP uma vivência junto com os professores da faculdade dentro dos laboratórios. Então, ali elas puderam ver um pouco como é que os nutricionistas, os profissionais de nível superior que lidam com a alimentação, enxergam o alimento. Eles enxergam o alimento de uma maneira diferente do que a merendeira enxerga, né? Eles enxergam por dentro, né? Naquilo onde o alimento é invisível. E elas fizeram uma vivência nos laboratórios da faculdade. Também desnecessário. Quer dizer, se eu for falar sobre as repercussões e as externalidades que o prêmio trouxe, a gente vai ficar dias aqui, né? Porque foi muita coisa interessante. De fato, a gente conseguiu reunir um caldeirão de ideias em torno de um único projeto, né? Agora, a boa notícia é que o prêmio, ele está, de uma certa forma, ele começa a se institucionalizar, porque ele foi incluído no Plano Municipal de Segurança Alimentar. Tal a relevância dele. Então, a própria sociedade civil que lida com a questão da alimentação acha que o prêmio tem que ser uma ação permanente do Estado, independente da vontade de gestores ou de governantes. Isso não é exatamente criar uma lei para fazer o prêmio, mas é criar um canal onde o prêmio vai mais facilmente ser aceito. Não é fácil fazer, viu, Lívia? Eu vou te contar que eu abandonei a minha querida família nesses tempos, não só eu, como muitos companheiros do departamento, para a gente poder fazer vingar. Mas também fiz isso com o coração aberto e não me arrependo de nada, porque foi muito gostoso trabalhar em cima dessa. Agora, de fato, a gente já está desenhando a possibilidade de ter uma nova edição desse prêmio. O Programa Mundial de Alimentos, por meio do Centro de Excelência contra a Fome, que fica lá em Brasília, veio para São Paulo no final de junho e assinou, junto com o prefeito, assinou um protocolo de intenções para renovar e fazer uma segunda edição do Prêmio Educação Além do Prato. Bom, aí eu só vou arrematar essa fala toda com mais um dos eixos, que é o eixo da agricultura familiar. Então, na verdade, que é o que me trouxe para esse trabalho todo. O resto todo veio vindo. A agricultura familiar hoje, ela está garantida dentro da dos programas em nível nacional de alimentação escolar, ela está garantida por uma legislação federal, a Lei 11.947,
que determina, que preconiza que pelo menos 30% dos repasses federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, você sabe que toda entidade executora tem direito, sejam reservados para esse perfil de produtores. São Paulo não comprava nada de agricultura familiar. Tinha um número incipiente, estava começando uma compra. Eu cheguei em 2013, a lei é de 2009, fiquei bastante alarmada com esse fato de que a gente ainda não tinha conseguido alcançar nem 1% dessa meta legal, né? E resolvi arregaçar as mangas e enfrentar o desafio, montar uma equipe especializada em agricultura familiar para me ajudar a enfrentar os diversos, isso daqui também daria mais um dia de conversa seguramente, os diversos desafios que a gente teve para poder chegar daquele 1% a 22% no ano passado. Então, isso não só representa o esforço do volume de compras, mas representa também uma variação, uma possibilidade de ampliação do cardápio da alimentação escolar, assim, fenomenal. Então, acho que esse é o maior ganho que nós podemos resumir desse movimento todo, né? Todos dentro do departamento da Coordenadoria de Alimentação Escolar, como fora, os educadores, a rede, as merendeiras, as famílias, estão hoje mais sensibilizados para a questão dos impactos que a alimentação provoca na saúde, no meio ambiente e na sociedade. Eu acho que esse é o resumo de tudo isso que eu falei. Tomara que o projeto continue. Não é fácil. Eu estou fora de lá desde fevereiro, até por questões, eu queria apoiar um pouco mais de perto a política da primeira infância, aquela mesma que me sugeriu o PMA no passado. Hoje eu componho uma equipe, faço outros projetos, reúno outras secretarias, porque eu acho que a gente poderia ter pequenos prêmios, a exemplo desse, pipocando em diversas secretarias em torno da questão da valorização do desenvolvimento integral da infância. E acho que o que se deve começar a fazer e reforçar é, de fato, que se dê mais atenção à alimentação, atenção no sentido tempo, se despenda mais tempo para fazer comida, se resgate a delícia que é cozinhar e cozinhar em conjunto e comer junto e fazer uma comida de A a Z desde o início e tentar fazer com que sejam identificados os elementos que estão compondo os ingredientes que estão indo para o prato. Isso é um trabalho que cada um de nós pode fazer dentro de casa, né? A gente tem feito isso nas escolas, mas de fato, e estamos bastante felizes até porque muitas crianças estão conseguindo seduzir suas famílias para uma alimentação mais saudável. Para mim isso não tem preço. Quando a criança chega em casa e diz que comeu abobrinha na escola e que, inclusive, o professor contou como é que era a abobrinha, onde é que ela nasce, que tipo de terreno, ela também quer que a mãe faça. Isso não tem preço, é isso. Então, é um movimento de várias frentes, várias mãos e todo mundo junto aí para a gente tentar modificar não só o ambiente obesogênico, né? Porque isso é uma constatação física do que está acontecendo. Tem muitas pessoas que, inclusive, não apresentam características de sobrepeso, mas que estão ficando afetadas da mesma forma pela alimentação ultraprocessada, porque ela também se manifesta de uma maneira invisível, né? E ela provoca doenças. E acho que mesmo que não fizesse, sabe, Lívia, eu tenho a impressão de que a delícia da comida natural é algo que a gente não pode perder, porque uma das razões pelas quais a gente vive é a alimentação. Por que a gente vai reduzir isso a algo que uma empresa faz para você? E a um tempo mínimo dentro da tua jornada diária? Por que fazer isso com aquilo que nos faz existir primordialmente, que é o alimento?
Então é isso, minha mensagem é essa. Obrigada a todos, um grande beijo e tamo junto. Beijo. Beijo, tchau.